Hemostasia e coagulação sanguínea. A hemostasia é uma sequência de eventos e reações que impedem a perda de sangue e restauram a integridade vascular, mantendo as condições fisiológicas que preservam a vida. O entendimento do sistema hemostático requer o conhecimento de um mecanismo complexo controlado pelo endotélio vascular, micropartículas derivadas de diversos tipos de células, plaquetas, vias de coagulação sanguínea e fibrinólise. A interação destes componentes levou à segmentação da hemostasia em 3 fases distintas. A hemostasia primária, que tem como função estancar o sangramento, a hemostasia secundária, que tem como função evitar o ressangramento, e a hemostasia terciária ou fibrinólise. Os componentes do sistema hemostático. Os vasos sanguíneos, nomeadamente o endotélio vascular, é um tecido localizado no lúmen vascular e os constituintes da parede do vaso são capazes de liberar várias substâncias envolvidas no tónus muscular local e na coagulação sanguínea. No seu estado intacto, a superfície endotelial tem uma função anticoagulante, ou seja, antitrombogénica, não trombogénica, favorecendo a dilatação vascular e contribuindo para a fluidez do sangue. Mediante uma lesão vascular, o endotélio sofre reprogramação bioquímica, induzindo a produção de endotelina, que é um potente vasoconstritor, e induzindo uma superfície procoagulante, ou seja, com liberação de fatores protrombóticos. Outro componente do sistema hemostático são as plaquetas, que são fragmentos citoplasmáticos derivados do megacariócito da medula óssea, e no vaso sanguíneo intacto encontram-se no seu estado de repouso. Mediante uma injúria vascular, as plaquetas são então ativadas e aderem ao endotélio através das ligações das glicoproteínas da superfície destas células ao fator von Willebrand, produzido pelas células endoteliais. As plaquetas ativas agem em diferentes etapas da hemostasia, quer por meio da secreção de constituintes presentes nos seus grânulos alfa e eletrodensos. O sistema de coagulação, com os seus fatores procoagulantes, são componentes da segunda linha de defesa do organismo após uma lesão vascular. São constituídos por 14 proteínas diferentes, incluindo o cálcio, que é denominado como fator 4 em alguns livros. Estes fatores constituem a via intrínseca e a via comum do sistema de coagulação. O sistema de fibrinólise também é o componente da hemostase. O sistema de fibrinólise realiza a remoção dos depósitos de fibrina e é o último componente da hemostase. A hemostase primária é a primeira fase da formação do trombo. É constituída pelo endotélio, plaquetas, micropartículas e pelo fator von Willebrand. A hemostase primária pode ser dividida em 4 etapas. A primeira, a vasoconstrição, seguida da ativação, adesão e agregação plaquetária. A vasoconstrição é o evento inicial que visa retardar a perda sanguínea extravascular e diminuir o fluxo sanguíneo local. A lesão vascular leva à exposição do colágeno e do fator tecidual e com isso as substâncias vasoconstritoras, nomeadamente a serotonina, o tromboxano A2 e a endotelina, podem agir no músculo liso, promovendo então a vasoconstrição. De seguida, ocorre a adesão das plaquetas ao vaso sanguíneo lesado através da interação do receptor da plaqueta, o GPIA, ao fator von Willebrand, que está presente no subendotélio, permitindo então a ativação das plaquetas e a exposição de outros receptores das plaquetas, nomeadamente glicoproteínas e integrinas, que ficam expostas para ligar ao fator von Willebrand, ao colágeno e à fibronectina. A ativação plaquetária requer então uma mudança no formato das plaquetas devido ao aumento do cálcio intracelular, liberação de vários compostos envolvidos na hemostasia provenientes dos grânulos intracelulares. Aumento do cálcio ativa ainda a fosfolipase A2, que vai liberar o ácido araquidónico da membrana plaquetária, dando início à síntese de tromboxano A2, que é um fator importante da ativação e agregação plaquetária. A agregação ocorre via exposição do receptor da membrana, o GPI,
B9 e a sua ligação ao fator de von Willebrand, levando então à adesão das plaquetas à parede do vaso. Por fim, há a liberação de prostaglandinas que levam à formação de uma fina monocamada de plaquetas na região lesada. Durante a agregação plaquetária, ocorre então formação do tampão hemostático primário com alteração funcional das glicoproteínas e integrinas presentes na superfície das plaquetas que estabilizam a agregação plaquetária. Assim, a formação do tampão hemostático primário vai inibir momentaneamente o sangramento, favorecendo uma superfície pró-coagulante para que os próximos passos da coagulação consigam ocorrer. A hemostase secundária ou coagulação sanguínea tem como função a formação do coágulo de fibrina de modo a estabilizar o tampão hemostático primário. Nesta fase, ocorre a ativação de uma série de reações enzimáticas envolvendo as proteínas coagulantes presentes no plasma, os fosfolípidos e o cálcio, levando à ativação da cascata de coagulação. Cada fator de coagulação atua como proenzima, que pode ser convertida em enzima ativa por meio de reações proteolíticas sequenciais. A cascata de coagulação divide-se em dois sistemas distintos de reações enzimáticas, a via intrínseca e a via extrínseca. Na via intrínseca, todos os componentes estão presentes na circulação sanguínea e inicia-se após a interação do fator 12 com a superfície negativa do endotélio lesado e a exposição com o cininogénio de alto peso muscular, o CAPM, que atua como cofator do fator 12 ativo, convertendo a pré-calicreína em calicreína. A calicreína acelera a conversão do fator 12 em fator 12 ativo, sendo este capaz de se autoativar. O fator 12 ativo converte o fator 11 em fator 11 ativo. O fator 9, juntamente com o fator 8 ativo, que é ativado pela trombina, fosfolípidos carregados negativamente e pelos íons cálcio, que são sintetizados pelas plaquetas, formam o complexo tenase intrínseco e ativam o fator 10. A via extrínseca é desencadeada por um fator externo ao sangue circulante, que é o fator tecidual e que está presente no subendotélio. Juntamente com o cálcio e com o fator 7 ativo, forma o complexo tenase extrínseco, ativando o fator 10. Ambas as vias convergem então para a ativação do fator 10, formando a via comum. O complexo protrombinase, fator 10 ativo, fator 5 ativo, cálcio, fosfolípidos, são responsáveis pela conversão da protrombina em trombina, que tem como função catalisar a proteólise do fibrinogênio em monómeros de fibrina solúvel. Apesar de tudo, este modelo de cascata de coagulação não reflete completamente o evento da homeostasia in vivo. Assim, o modelo atual de coagulação sugere então o envolvimento de 3 fases distintas: a fase de iniciação, amplificação e propagação. A fase de iniciação ocorre mediante a exposição do fator tecidual, formando um complexo com o fator 8-7 ativo. Este complexo inicia a coagulação por ativar o fator 10 e 9. O fator 10 ativo ativa o fator 5, se associa ao fator 10 ativo e forma o complexo protrombinase, composto pelo fator 10 ativo e pelo fator 5 ativo, que converte então a protrombina em trombina. Na fase de amplificação, a trombina gerada desempenha 4 reações principais. Vai ativar plaquetas, ativa o fator 5 na superfície das plaquetas, promove a dissociação do fator 8 do fator de von Willebrand e vai ativar ainda o fator 11. O fator von Willebrand, uma vez livre, participa na adesão e na agregação plaquetária no local da lesão. Na fase de propagação, o fator 9 ativado associa-se ao fator 8, que é liberado na fase de amplificação e forma o complexo tenase fator 9 ativo com o fator 8 ativo, que por sua vez ativa o fator 10, que se associa ao seu cofator, o fator 5 ativo, e forma o complexo protrombinase, fator 10 ativo, fator 5 ativo. Nesta fase, grandes quantidades de plaquetas são recrutadas
para o local da lesão e inúmeros complexos tenase e protrombinase são formados. Consequentemente, grandes quantidades de protrombina são convertidas em trombina, que resulta na clivagem do fibrinogênio em fibrina. Esta polimeriza e forma um coágulo estável de fibrina. Existem 3 inibidores fisiológicos de coagulação: a proteína C, a antitrombina e o inibidor da associação do fator tecidular 7 ativo. A proteína C e o seu cofator, a proteína S, degradam os fatores 5 ativo e 8 ativo e são proteínas dependentes de vitamina K. A trombina liga-se à trombomodulina e este complexo ativa a proteína C, que forma um complexo com o seu cofator proteína S. Este complexo degrada seletivamente os fatores 5 ativo e 8 ativo por proteólise. Esta via forma uma via de retroalimentação negativa na geração de trombina. A antitrombina degrada seletivamente os fatores 2A, 9A, 10A, 11A e 12A, que são através de serinoproteases. Temos ainda um inibidor da associação do fator tissular, que inibe o fator tecidual e, consequentemente, bloqueia o início da cascata de coagulação. Após a formação do trombo, o mesmo deve ser removido para o restabelecimento do lúmen vascular e do fluxo sanguíneo. O processo que realiza a remoção gradual da fibrina é chamado de fibrinólise. O primeiro passo é a ativação do plasminogênio, que é convertido em plasmina, por 2 vias distintas de ativação. A primeira via de ativação é mediada pelo ativador tissular TPA, produzido pela célula endotelial após a ativação da coagulação. O TPA converte então o plasminogênio em plasmina. A plasmina é uma serinoprotease que degrada a rede de fibrina. A segunda via de ativação ocorre pela ligação da uroquinase do plasminogênio, a UPA. A UPA converte também o plasminogênio em plasmina, mas ativa também metaloproteínas que estão envolvidas na degradação da matriz extracelular e no remodelamento do tecido.